Baruch Hashem, irmãos. Eu agradeço muito ao Leomar, que me dá a chance e o privilégio de poder estar ensinando a vocês nesta manhã a Parashá, porque era ele que iria ensinar. E eu falei, Léo, eu preciso falar à congregação. E ele então cedeu. Meu obrigado, Leomar. Que o Eterno te abençoe muito. Irmãos, nós temos duas famílias essa semana enlutadas, que é a família da Flávia, com o primo dela que faleceu essa semana. E temos também hoje o irmão Elisomar, com a sua mãe, Dona Angelina, faleceu esta noite. Então, o funeral vai ser agora à tarde, nós vamos terminar aqui, vamos estar lá um pouquinho no funeral com o irmão Elisomar. Que o Eterno abençoe toda a família do irmão Elisomar e a cada um de nós, para que juntos nós possamos viver essas dificuldades com os irmãos a cada momento. A alegria, a tristeza, a dor, né? Que o Eterno nos dê graça, nos dê sabedoria. Todos os nossos irmãos que estão na internet conosco, o Eterno venha nos abençoar grandemente, para que possamos nesta manhã olharmos a Tua Palavra, prescrutarmos a Tua Palavra, aprendermos a Tua Palavra e vivermos pela Tua Palavra. E a Ti seja dada toda a honra, todo o louvor e toda a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, nós temos amanhã, às 18 horas, o serviço litúrgico de hasteamento das bandeiras do Brasil e a bandeira de Israel. Então, nós tivemos o privilégio de receber do Eterno todo o serviço para a tarde, no hasteamento das duas bandeiras. Um significado singular para a congregação. E o Eterno disse para mim, você está apertando-os. Falei, não, Eterno, não estou apertando-os. Eles precisam ser apertados. Por quê? Quando nós colocamos um símbolo nacional exposto para que toda a cidade veja, a nossa identidade é vista também. E aconteceu ontem, muito interessante, Leonardo Reuter e Tatiane comentaram comigo que eles estavam ouvindo a CBN e então uma entrevista, um secretário aí secretário aqui da cidade de Vitória, Guigui está aí, mas a Ana, né? Amém. Então, eles diziam que, perguntaram no ar, quando que a sinagoga, que está sendo restaurada aqui no centro da cidade, estaria pronta. O secretário não soube responder, porque ele falou que... não foi isso a pergunta? Fala no microfone, meu filho, faça favor. Ele respondeu que não era uma obra da prefeitura, que poderia ser uma obra da Arquidiocese de Vitória. Aí você já sabe que Leonardo Reuter e Tatiane se levantaram para passar um e-mail para lá. Tatiane telefonou, não foi? Que consertasse a questão no ar, porque não é a Arquidiocese que está restaurando nada. É o Eterno, através da nossa vida e da congregação, a Casa de Oração Rehovot. Mas vamos em Isaías, no capítulo 61, só para falar do serviço de amanhã à tarde, que é muito importante, porque amanhã é o 7º dia de Pêssah. Por que o Eterno está dizendo que nós estamos apertando vocês? Nós estamos apertando porque o 7º dia de Pêssah é um dia sagrado. Os judeus celebram a passagem pelo Mar Vermelho. Aí você sabe que o exército de Faraó estava aqui às costas, à frente estava o mar. Moisés teria que exercer a autoridade para que o mar se abrisse, Israel passasse em seco. É isso que se celebra amanhã, no último dia de Pêssah. Então você já sabe que não tinha nenhum transatlântico aportado para que pudesse voltar ao Egito. Só se voltasse a nado ia morrer. Então, essa caminhada nossa não tem volta. Você já sabe. Por isso que Israel toma um caminho apertado pelo deserto para caminhar, mas cheio de promessas. Olha em Isaías 61, será um vidro de 1,5 metro, que o nosso arquiteto veio aqui e definiu para mim, que estará entre as duas bandeiras, não colado nos mastros, mas aqui, entre as duas bandeiras, com o versículo
de Isaías 61, de 1 a 4, escrito isso aí, porque nós somos plantação do Eterno, mas para fazer isso aqui, ó, olha aí. Então, Leandro veio e definiu, vai ser nessa altura, pastor, um vidro aqui sobre a estrutura de concreto, trazendo esses 4 versículos em hebraico e em português. Veja aí, Isaías capítulo 61. Esta é a função desta congregação. O Espírito do Eterno Elohim está sobre mim, sobre a congregação. Porque o Eterno me ungiu para pregar as boas novas a quem? Aos ricos. É assim que está escrito na sua Bíblia? Não. Eu errei? Aos pobres, tá bom. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Tá vendo? E a apregoar o ano aceitável do Eterno e o dia da vingança do nosso Elohim e a consolar todos os tristes. E ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Eterno, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares devastados. Aqui tinha vida, antes de chegarmos aqui tinha vida, então estamos restaurando lugares devastados. É uma realidade a placa que vai ser ali colocada no meio das bandeiras. Um lugar que não tinha vida, hoje tem vida, não é? Olha só, renovarão as cidades arruinadas pelo pecado, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os seus rebanhos, só até o 4 que nós vamos escrever lá entre as 2 bandeiras. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros. E vós sereis chamados sacerdotes do Eterno. E vos chamarão ministros do nosso Elohim. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha, terão o quê? Dupla porção. Em lugar da afronta, exultarão na sua herança. Pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Pois eu, o Eterno, amo a justiça. Odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna com eles. Quando é que nós vamos entrar debaixo da aliança? Dia 4 de junho, em Pentecostes. Na aliança de quem? Na aliança de Abraão. Para nunca mais nos sair debaixo desta aliança até a nossa morte. Coisa forte. O amor é duro como a morte. Né? Até a nossa morte. A sua posteridade será conhecida entre as nações. E os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os conhecerão como descendência bendita do Eterno. Eu me regozijo muito no Eterno. A minha alma se alegra no meu Elohim. Pois ele me cobriu com vestes de salvação. Me envolveu com um manto de retidão, como o noivo que se adorna com um turbante e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Eterno Elohim irá brotar a retidão e o louvor perante todas as nações. Então amanhã nós não teremos o vidro ali, mas nós teremos um serviço litúrgico maravilhoso, com toda a palavra lida, cantada, com os hinos das nações, cantados por nós, com toda a reverência, com todo o amor. E depois nós terminaremos a decoração que vem embaixo das bandeiras, para que todo aquele que entrar nesse lugar possa ver e falar qual é a nossa identidade. É para pregar boas novas aos pobres, a consolar todos os tristes. Em Números fala que é uma santa convocação, o Leomar está dizendo. É o 7º dia de Pêssah. Então nós vamos fazer como santa convocação o 7º dia de Pêssah. Mas eu gostaria de dizer para você que nós temos um mandamento aqui em Êxodo, na Páscoa. Olha lá para você ver. Êxodo capítulo 12. Olha o que diz no versículo 21. Ali, não, antes do versículo 21.
Êxodo 12, versículo 4. Versículo 3 e 4. Dize a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Mais próximo, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta com o cordeiro. Então, a ordem de Pêssah é que a celebração de Pêssah seja em família. Eu considero aqui uma grande família, porque eu não tenho outra família a não ser vocês. A minha família é vocês. É uma grande família. Então, o mandamento diz isso. Cada um tome o seu cordeiro com a sua família e vá celebrar Pêssah. E coma como tiver condições de comer. Aonde que os rabinos declaram que nós somos santos? Quando nós cumprimos o mandamento. Vamos lá, em 1 João. 1 João, no Novo Testamento, diz isso. Acho que é a primeira epístola a João. É isso aí. É isso aí. 1 João 5, versículo 1. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Elohim. E somos mesmo seus filhos. O mundo, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Desculpe-me, irmãos. É a pressa que eu fico em falar. Eu não sou muito polida a estas coisas. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Elohim. Se somos mesmo seus filhos, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Elohim. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a Torá, pois o pecado é a transgressão da Torá. Então, se você transgride o mandamento, você está em pecado. Cumprir o mandamento, vamos em João, capítulo 14. Quando você cumpre o mandamento, você está em obediência à Torá e você irá produzir santidade. Santidade, quando você cumpre o mandamento. João capítulo 14, olha o que diz Yeshua a partir do versículo 15, para nós. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Pêssah é um mandamento. Concorda? É um mandamento. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque sois filhos. Pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Virei para vós. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você veja, você entenda comigo que guardar o mandamento vai produzir santidade, obediência ao eterno. Ao eterno. Mas nós somos capazes, Alexandre, de sujar o mandamento com as nossas obras da carne. Nós somos capazes de deturpar o mandamento com as nossas obras da carne. Nós somos capazes, vou repetir, de sujar o mandamento com as nossas obras da carne. Os nossos irmãos judeus celebram Pêssah em família. Muitos que têm condições fecham restaurantes inteiros, pagam para celebrar Pêssah ali, R$100, 150, 200, não sei quanto. E celebram em família, no meio deles. Pagam para isso. Toda a vida desta congregação nós não conseguimos fazer isso porque nós somos um povo
que se servimos a Elohim, temos que nos identificar com os pobres e com os necessitados, com as viúvas e com aqueles que necessitam mais. Porque se eu cobro de vocês um jantar de Pêssach, o que eu produzo? Segregação. O que eu produzo? Eu digo já, não é para todos, é para um grupo elitizado. É para um grupo elitizado. Por que isso? Por que isso? Por causa das obras da carne. Então, os nossos irmãos judeus mancham o mandamento com as suas obras da carne. Pêssach é para todos. Pêssach é para todos. Pêssach é para todos. Ele me ungiu, hein? Salmo 94, 20. Diz Roberto. Pode ler, meu filho. Pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Aí, ó. Pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, tendo por pretexto uma lei? Celebrar Pêssach lá no Hebron seria muito bom, Guilherme. E chamar quem eu pudesse chamar. Quem eu pudesse chamar. Seria muito bom. Agradável, estou com as minhas filhas, com meus genros, com os meus netos, com mais alguns convidados. Mas eu fechei a porta para outros. Eu fechei a porta. Por que a pastora Sandra está aqui falando isso? Porque não chegou nenhum tempo de nós celebrarmos Pêssach em casa. Com o jantar foi um desastre. Os jantares que foram feitos em casa. Eu estou a semana inteira atendendo briga que deu. Briga que deu. Por quê? Porque os irmãos estão querendo imitar os judeus por meio de imitação e vão quebrar a cara, porque não é isso que está se exigindo de nós. Essa casa sempre foi aberta a todos e não segregar ninguém. Esse ano não foi aberta e nem eu sabia que ninguém podia nem celebrar em casa. Que tinha que vir pianinho para cá e celebrar Pêssach aqui e nem fazer o jantar em casa. Eu não sabia. Eu estou sabendo depois que a partir de terça-feira, no primeiro dia de Pêssach, quando o Espírito diz, vocês não encontrarão nem saliva na boca para cuspir, para escarrar aquilo que está prejudicando, um escarro, pergunta o médico que está aqui. Não foi feito por orientação da congregação. Sim, começamos a dizer isso, mas está errado. Por que eu tenho como sinal que está errado? E eu vou te falar por que eu estou aqui agora de manhã e pedir ao Léo que tivesse misericórdia de mim e me deixasse desfazer a fenda que se abriu aqui na frente. A divisão. Porque a coisa foi via internet também. Com a concordância de vários que curtiram a questão. Irmãos, eu tive que pagar jantar de alguns irmãos aqui. Por quê? Porque a briga foi tanta que fizeram jantar em casa, Simone, cobraram R$40 de cada um. Aí o irmão, que só podia levar 1 ou 2 pessoas, não sei como era o combinado, levou 3, 4. Aí o outro, dono da casa, começou em atrito com o outro, que ficou devendo o outro. Quando chegou aqui, eu falei, toma, meu irmão, o dinheiro e encerre a briga. Eu paguei. Pergunta a dona Tereza se ela conseguiu celebrar Pêssach em casa e comer algum carneiro. Por causa da confusão que se deu em casa. Não foi, dona Tereza? Eu não estou falando, eu faço citação de nomes aqui dos atendimentos que eu fiz. Qual a leitura que eu tinha que fazer? Irmão, sabe o que aconteceu nessa Pêssach? Foi uma bênção Pêssach. Foi maravilhoso. Mas nós não temos comportamento, nós não temos equilíbrio. Por que a cozinha da congregação foi fechada? Porque não tinha equilíbrio. Por causa dos excessos. Por que os judeus estão fazendo, tomando a lei, o mandamento e fazendo a reunião deles e celebrando Pêssach com alegria, mas só juntos e não levando aos pobres e aos necessitados? Por quê? Por quê? Estão tomando a lei como pretexto para uma celebração.
Aqui na congregação, nós já temos como vamos fazer ano que vem. É uma porçãozinha, numa vasilhinha desse tamanho, aquecida, para cada um, no meio da Haggadah, nós vamos comer. Não tem nada de você curtir com quem quer que seja. Celebração em casa. Você não vem determinar isso aqui para a congregação, porque aqui não será assim. Enquanto o Eterno vir e falar no nosso coração. Irmãos, depois da festa, o prejuízo que nós tivemos, os irmãos se meteram a ajudar. Não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso. Deixem as mesas como elas estão. Ninguém vai tirar nada. Vai para sua casa descansar. Eles foram arrumar as mesas. Irmãos, eles jogaram 100 Haggadahs fora no lixo. Todos os cálices no lixo. Todos os cálices. Os irmãos fizeram isso, dona Tereza, 100 Haggadahs. Mona Lisa, 100 Haggadahs. Por quê? Porque eles estavam com pressa para ir embora. Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Porque eu tenho que comer o carneiro, porque a lei manda comer o carneiro. Sabe o que eu comi, meu amor? Uma matizá. Porque quase que eu não chego aqui nem para celebrar. Porque eu fiquei aqui limpando para te receber. Aí eu não tive tempo de, graças ao Eterno. Vocês inventam, vocês gostam de... Aqui, ó, na nossa paraxá de hoje, Moisés está ali fazendo o quê? Desfazendo o quê? Um racha. É isso, Carlinhos. Carlinhos é engenheiro, ele que assina por essa obra. Ele sonhou que tinha um racha aberto aqui na frente de todo tamanho. Ele falou, Ruth, não é físico. Porque eu acompanhei a obra. Não é físico, é espiritual. É espiritual. Eu quero jogar o óleo aqui agora para dizer que o racha que o espírito das trevas veio fazer aqui agora, eu desfaço no poder, no nome de Yeshua. No nome de Yeshua. Não tem racha nenhuma aqui, porque o Eterno foi e teve misericórdia de nós. Irmãos, eu que tive que pagar, o irmão, estou mentindo, Márcia? Aonde está a Márcia? Ah lá, Márcia, estou mentindo? De tão boa que foi o peça de vocês em casa. Olha a nossa Haftará. Olha a nossa Haftará. De João capítulo 5. Olha lá para vocês verem. Olha ali, João capítulo 5. Jesus cura num sábado. E eles se levantam contra Yeshua porque ele curou no sábado. Irmãos, não tem como. Não tem como nós fazermos em casa. Eu vou fechar as portas para o necessitado de comida. E vai estar preso ali entre aquelas bandeiras. Ele me ungiu. Por que você não encheu a sua casa de pobre e de necessitado? Por que você não deu de graça a sua janta? Por que você não deu? Por que você não se preocupou com o outro? A cozinha foi fechada porque não é para fazer comida. Por causa do excesso da cozinha. Por isso que ela foi fechada. Por isso que eu vim aqui desfazer via internet, fisicamente. Não tem racha aqui não. O engenheiro diz, tem nada rachado. É espiritual. Não tem não. Porque nós já sabemos como celebrar Pêssah. Vamos parar no meio da Haggadah e comer uma porçãozinha. Para cada um no mesmo tamanho. O Francisco é desse tamanho, mas ele vai comer a mesma quantidade que a pastora Sandra. É um pedacinho de carneiro aquecido, dentro de uma vasilhinha aquecida que vai ser servido na hora. A falta de educação foi tanta que os convidados estavam aqui, os irmãos começaram a desmontar tudo. E quando eu olhei para lá, já estava tudo desmontado. Isso é falta de polimento. Isso é falta de educação. E aí jogaram tudo fora. Jogaram tudo fora, que era nosso. Larguem do jeito que está e vão para suas casas, que no outro dia nós vamos selecionar o que presta, o que não presta. Eu fiquei, pelo amor de Deus, será que jogaram as quearás fora todas? Novinhas que acabamos de fazer? Só faltou isso. Só faltou.
Olha aqui, quando Moisés vai ali desfazer um racha. Eu vou voltar lá na Torá e mostrar. Eu estou aqui desfazendo um racha. Porque quem foi curtir isso, curtiu errado. Sem sabedoria. Sem sabedoria. João capítulo 5. Olha para você ver. Começa no versículo. É aqui, ó, no versículo. Está aqui. Versículo 14. Jesus disse mais tarde. Yeshua encontrou no templo e disse: olha, agora ele está curado. Já estás curado. Não pequeis mais, para que não suceda coisa pior. Volta aqui para você ver uma coisa. Olha o que Yeshua diz. Era festa de tabernáculos. Yeshua estava, versículo 2, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado no hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse dia jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Yeshua, vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Yeshua: levanta-te, toma a sua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era Shabat. Aquele dia era Shabat. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado. E a Torá não permite que carregues a sua esteira. Ele respondeu, o homem que o curou, me disse: toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Yeshua tinha se retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Aí mais tarde Yeshua encontra no templo. Você vê ali, era Shabat, não podia curar, não podia tomar esteira. Irmãos, Yeshua veio para livrar do cárcere aquele que está preso. E você também. É isso que trará entre as duas bandeiras. Por isso que ele falou: você está colocando-os num caminho bem apertado. Porque o seu coração será exposto àquilo que você quer. Aquilo que você quer. Será exposto. Será exposto. Olha aqui o racha que Moisés estava desfazendo. Vamos lá, na nossa paraxá. Deuteronômio, Êxodo capítulo 33. Eu também não sabia. Eu não sabia. Eu aprendi junto com vocês tudo isso. Que não há como imitar nesta área. Aquilo que eles estão fazendo, os judeus estão fazendo, não há como. Porque nós vamos nos segregar e nós tornaremos uma elite elitizada no centro de Vitória. Elite elitizado foi eu que inventei. No centro de Vitória. Hein? Teve um jovem que veio, conhecido do meu pai, que veio celebrar junto conosco, porque a congregação em Vila Velha não deixou que ele celebrasse. Olha aqui o que Francisco está falando. Fala outra vez, meu filho. Teve repete. Um jovem que veio celebrar Pêssego conosco, porque não sei qual congregação, não conheço, uma congregação de Vila Velha não deixou ele celebrar Pêssego, porque Pêssego é para os judeus, não é para eles. Aí ele veio celebrar conosco. Ele veio celebrar conosco. Se eu tivesse ido lá para o Hebron, fechada lá no Hebron, como esse irmão celebraria Pêssego, dona Teresa? Teve culpa nossa, porque nós não fizemos a leitura antes. Porque nós só fomos fazer a leitura quando eu comecei a viver os problemas da semana. Briga e briga, briga e briga, e briga e briga. Aí eu falei, gente, não é possível 5, 6 famílias brigando entre irmãos, é demais. É demais. E eu começo a orar, Senhor, o que está acontecendo? Fala no nosso coração.
Aí vem um sonho, vem o outro com outra coisa. Para acabar de clarear agora aqui, ó, veio a rachadura que o engenheiro viu aqui, mas ele diz, não é física, ela é espiritual. Porque ele acompanhou a obra. Ele sabe do que foi colocado aqui nesse solo, aqui nesse piso que você está sobre ele. Senão ele não assinaria, que o nome dele está sujo. Olha aqui, capítulo 33, a partir do versículo 12. Disse Moisés ao Eterno, tu me dizes, faz subir este povo, mas não me desse a saber a quem has de enviar comigo. Você viu o que eu li lá em João? Que ele disse, o meu Espírito vos ensinará, eu vou para o Pai. Mas o meu Espírito vos ensinará todas as coisas. Olha aqui. E a quem has de enviar comigo, disseste também, conheço-te pelo teu nome. Moisés diz, eu te conheço. E achastes graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que agora me mostre os teus caminhos para que eu te conheça. A fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Considera, Eterno, que esta congregação é tua. Amém. É isso, a minha oração. Respondeu-lhe o Eterno, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Nós oramos isso lá na montanha do São Bento. Não nos faça vir para cá. Por quê? Porque nós seremos expostos, nós teremos tarefas mais ajustadas, muito mais ajustadas, e nós teremos que cumpri-las e nós não podemos sair fazendo da nossa cabeça. Não podemos. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não for, não vos faço subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco? De modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Eterno a Moisés, farei também isso que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhes o Eterno, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Eterno. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Eterno, aquele que tem um amigo, ele tem o direito de dizer não para ele, Andressa. Ele tem direito, aquele que tem um amigo. É isso aqui que a Torá está dizendo. Tem o direito de dizer não ao amigo. Não faça assim, porque nós vamos errar o caminho. Não faça assim, esse é o amigo. Esse é o verdadeiro amigo. Se o indivíduo insistir em fazer, já é a responsabilidade não está sobre nós, mas sobre a pessoa que insiste em fazer. Nós não podemos sair imitando tudo como imitação. Há umas 2 semanas atrás eu falei sobre imitação. Nós temos que ser reais, Douglas, verdadeiros, cumpridores da palavra, assistindo a quem necessita. É isso. Eu vou te falar, quem está a 5 Elohims, quem está a 5 Elohims, quem está a 5 Elohims se identifica com o fraco, com o mais pobre, com a que se identifica com o mais fraco, com o mais pobre, com aquele que necessita de ajuda e onde você pode ajudar. Moisés disse, mais o Eterno, eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quanto a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não me verás. Aí ele vai o quê? Receber as novas tábuas por causa da questão do bezerro de ouro. O pecado do bezerro de ouro. Moisés conquistou perante Elohims uma absolvição para Israel. Uma absolvição. Irmãos, nós somos pecadores, é esse o nosso caminho. Pecado. E nós precisamos aprender aqui na congregação algumas lições práticas, que é capaz das crianças lá do serviço infantil aprenderem e falarem.
Pecado tem nome, se arrepende dele e se confessa. Pecado tem nome e se confessa. A oração é uma maravilha para se fazer um resgate de alguém. Se fazer perdoar perante Elohim. O que Moisés faz? Por causa do pecado do bezerro de ouro, a ira de Elohim se levantou contra Israel. Não adianta. Yeshua não podia curar em Shabat. Muito mais aquele que foi curado carregar aquele estrado que ele estava sobre ele. Yeshua saiu de mansinho no meio deles e foi embora. E deixou-os discutindo, que tomam a lei como um pretexto. Por acaso a associação de Elohim com as trevas? Isso é obra da carne. Somente obra da carne. Júnior Cavati esteve aqui comigo e eu fiquei muito feliz com o Júnior Cavati. Se ele estiver no ar nos ouvindo agora, eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Ele veio fazer as pazes com a pastora Sandra. E nós choramos abraçados os dois e foi uma bênção. E ele ainda se foi e deixou uma oferta para essa congregação. Ele mora em São Paulo agora. O Júnior falou, pastora, o que eu muitas vezes sinto dos judeus em São Paulo, são ricos, muito ricos, donos do Banco Safra, e o local onde ele andou indo. Aí ele falou, o que eu vejo, o que eu sinto, essa palavra é muito comum agora. Não é desprezo, é sobre o negro, o judeu, nem discriminação. O que ele disse, ele falou, o que eu sinto, pastora, é discriminação. Quando eu celebro um Pêssah desta forma, eu discrimino aquele que não pode pagar. Aí eu discrimino aquele que não pode pagar. Essa congregação não é devedora dessas coisas diante do Eterno. Ela não é. E vocês são testemunhas oculares, porque nós nunca cobramos nada. Creuza ficava atrás dos irmãos. Você já pegou sua matizar? Irmão, toda vida foi carneiro em abundância. Acabou. Esse excesso foi tesourado. Porque ele ia nos levar ao pecado. Aprove a Elohim acabar com o excesso. Fechar a cozinha. Nós devíamos ter feito a leitura mais rápida. A cozinha está fechada, obediência imediata com alegria. Obediência imediata com alegria, nada. Nós vamos fazer aqui, vamos para casa comer, matizar com um pouquinho de sal, porque o cansaço é muito e vai dormir. Ano que vem nós teremos Pêssah comendo carneiro. Ele é dono da lei. Ele faz com a lei aquilo que ele acha melhor. Ele mexe nela a hora que ele vê que nela foi acoplada a impureza. Por causa das nossas obras da carne. Por causa das nossas obras da carne. Os únicos culpados somos nós mesmos. Eu não estou me isentando de nada, não. Porque eu fico parecendo uma doida. Aqui cuidando, sou mestre de obra aqui, qualquer um sabe. Eu passo o dia aqui. Para que essa obra, para que nós possamos estar aqui. É Roberto, é Rogério, sou eu o dia inteiro, mais Luzia dirigindo um carro nessa cidade. Motorista, eu tenho motorista, Alexandre, você vê que coisa chique. A Luzia é minha motorista, de luxo ainda do meu lado. Então eu ainda tô por cima ainda. Diante de tanta dificuldade, as pessoas chegam aqui, o engenheiro falou, o arquiteto, Rafael, quando ele chegou aqui, ele falou, pastora Sandra, eu nunca trabalhei numa obra assim, Carlinhos. Ele fala, obra, ela traz problema, ela traz... Pastora, isso aqui é a coisa melhor do mundo. Você sente paz, você sente isso entre os funcionários. Mas porque tem alguém ali, a congregação no sacrifício da manhã e da tarde, orando, para fazer tudo dentro do tempo. Do eterno. É tempo de entendermos que nós não podemos ir para casa. Celebrar Pêssah em casa. Em família. Não, nós vamos bagunçar as coisas. Se outros têm essa liberdade, nós não temos, Didi. Nós não temos. Nós não teremos.
Se outros têm, nós não temos. Porque nós temos que pregar aos pobres e aqueles que estiverem em masmorras serão de lá arrancados pelo Eterno. Porque eles verão o nosso bom procedimento no Machia. E saberemos responder com mansidão a todo aquele que perguntar a razão da nossa fé. É o que nós oramos no sacrifício da manhã. Porque quando ele estende a bandeira de Israel aqui, ele está pondo na sua boca o que responder. E responder com mansidão. Sem agredir ninguém. Com mansidão. A razão da sua fé. Por que essa bandeira está aqui? Porque eu sou uma com os meus pais espirituais. Eu não preciso ser um com os pais com seus pecados. Eu preciso ser um com os pais naquilo que eles são, porque eles foram humanos e pecaram também. E pecaram também. Mas eu preciso fazer conforme aquilo que o Espírito está ministrando no nosso coração. Portanto, eu já vou encerrar. Eu gostaria de olhar com vocês em Jeremias, no capítulo 45, o que diz o profeta Jeremias, a Baruque, o seu escritor, o seu escrivão, que Jeremias ditava e ele escrevia. Olha aqui o que ele fala para Baruque. Olha só. Palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano de Joaquim. Por quê? Porque quando ele fala que ele vai apertar, porque aperto significa urgência. Também, urgência. Urgência. E quando ele fala que nós não teremos cuspe na boca, não teremos o que cuspir se nós não tomarmos posição agora, para esse momento, é porque você sabe que quando alguém está escarrando sangue, está o médico aqui, ou ele está com câncer, ou ele está com tuberculose. E aí, aquilo ali é um sinal para que venha a cura. Para que o médico o ponha em tratamento para que ele seja curado. Ele fala, faça antes que vocês não tenham mais cuspe na boca. Põe as coisas no lugar agora, nesse momento. Por isso que eu pedi ao Léo, me deixe falar agora. Porque vocês não terão como cuspir esta imundícia. Estas obras da carne. Esta segregação que será produzida. Vocês não terão condições de eliminá-la. E o médico sabe o quanto é grave. O escarro, quando... Você lembra de Moisés? O que a Torá fala sobre Moisés com Miriam? Que seu pai lhe cuspiu? E se o seu pai tivesse lhe cuspido na cara? Ele estava botando para fora, humilhando Miriam, porque a situação que Miriam criou era de sujeira. Falando mal de Moisés. Vocês sabem disso? Era uma doença grave que Miriam trouxe para dentro do arraial. Vai lá, pode ir lá depois em Números 12, versículo 14. Aquilo ali é para humilhar. Ela está escarrando, está jogando para fora uma enfermidade. É isso aí. Por isso que o Espírito na terça-feira, dia 15, o Espírito falou, se vocês não agirem agora, vocês não terão o que cuspir. Porque a enfermidade se tornará um câncer ou uma tuberculose. Tuberculose é altamente contagioso. E tudo isso aí. E vai contaminar a todos. E a coisa vai embora. E vamos imitar os judeus. Fazendo bonito. Mas seremos um povo elitizado, separado, grande, bonito, de dinheiro, tudo. Olha o que Jeremias fala para Baruque. Olha o que Jeremias fala para Baruque, assim diz o Eterno, versículo 2, Elohim de Israel, acerca de ti, ó Baruque, dissesse, ai de mim, acrescentou o Eterno, tristeza, minha dor, estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso lhes dirás, assim diz o Eterno. Não, dissesses, ai de mim, acrescentou o Eterno, a minha dor, estou cansado do meu gemido e não acho descanso, isso lhes dirás, assim diz o Eterno, derrubarei o que edifiquei, arrancarei o que plantei, isso em toda a terra. Vou voltar e falar o que o Eterno disse, derrubarei o que edifiquei, arrancarei o que plantei, isso em toda a terra. Procuras tu grandezas? Procura tu grandezas? Não as busque,
Pois eu trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Eterno. Mas a ti darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Não busque grandeza. Não busque grandeza. Porque ele trará um mal sobre toda a face da terra, ainda antes da vinda do Mashiach. E você ficará de pé, se você procura grandezas? Se você procura todo o mal, você vai ficar de pé, você não vai subsistir. Você não vai subsistir. Não procure grandezas. Procure se humilhar e encontrar o caminho da humildade, que esse é o caminho que nós oramos agora, e oramos, o caminho da humildade. O Eterno estava verdadeiramente nos avisando, não foi? Humildade, humildade, humildade. Não partamos para este caminho, porque vamos fazer errado. Que o Eterno venha nos perdoar nesta manhã. Nesta manhã de Pêssah, quando nós estamos aqui no penúltimo dia de Pêssah, em Shabat na tua casa. E nós desfazemos hoje publicamente todo o racha aqui na tua casa. Toda divisão de pensamentos e de vontades, para que terminemos Pêssah, desfazendo toda impureza no meio de nós, toda briga entre irmãos, toda discussão entre irmãos, por coisas tão bobas, tolas e tão fúteis, que não vão levar ninguém a nada. Nós desfazemos nesta manhã. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós nos colocamos na tua presença e declaramos: Pai, pequei contra ti. Purifica-nos e tira de nós toda a impureza do nosso coração. Tenha misericórdia de nós em nome de Yeshua HaMashiach. Tenha misericórdia desta congregação. Tenha misericórdia de mim, ó Elohim, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas, e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, e regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Tens um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então, os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti retornarão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Elohims, Elohims da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Eterno, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te compraz em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Elohim são um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Elohim. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar. Gostaria que vocês fossem, eu achei que eu já estava encerrando. Eu estou sem nenhuma anotação minha aqui. Mas eu quero te levar em Isaías 30, que você verá que a colocação da bandeira colocará cada um de nós em aperto. E esse aperto provém de Elohim. E quando você e eu somos apertados por ele, bendito seja Hashem. Exaltado seja Hashem quando nós somos apertados por ele. Porque ele nos aperta para o bem. Você se lembra quando o aperto de Eli não teve mais solução? Você se lembra lá em 1 Samuel, no capítulo 3, 2 ou 3, 2,
Quando o profeta vem a Eli e fala com ele, você conhecerá, Eli, o aperto da morada de Elohim. Você conhecerá, sumo sacerdote, o aperto da morada de Elohim. Aqui em Isaías 30, ele vai nos conduzir por um caminho estreito e fique feliz com o estreitamento. Porque quem está estreitando é a Hashem. Para que nós não venhamos nos desviar do caminho. Se para um pode uma coisa, para mim não pode. E eu tenho que me conformar com esse aperto. Olha aqui o que ele diz em Isaías no capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Eterno, que tomam conselho, mas não de mim. Que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito. Para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem me consultar. Para se fortificarem com a força de Faraó. E para se refugiarem na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó se vos tornará em vergonha. A sombra do Egito são as obras da carne. São as obras da carne, ó, que vos trará confusão. Ainda que os seus príncipes estejam em Zoan, e os seus embaixadores tenham chegado a Ranes, todos se envergonharão de um povo que nada lhes servirá, que não traz ajuda nem proveito, antes vergonha e opróbrio. Oráculo acerca dos animais do Neguebe, para a terra de aflição e angústia, de onde vem a leoa e o leão, o basilisco e a serpente voadora. Levarão às costas de jumentinhos os seus bens, e sobre as córcovas dos camelos os seus tesouros. E a um povo que nada lhes aproveita. É completamente inútil, pelo que chamo de Raabe, o que nada faz. Vai agora e escreve isso numa tábua perante eles, e aponta num livro para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a Torá do Eterno. Dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, e fazei que o santo de Israel deixe de estar perante nós. Pelo que assim diz o santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isto vos estribais. Esta maldade vos será como uma brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de súbito num instante. Ele se quebrará como será despedaçado a ponto de não se achar entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo da lareira, ou tirar água da cisterna. Assim diz o Eterno Elohim, o Santo de Israel. Em retornardes e em repousardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança em Elohim está a vossa força, mas não o quisestes. Antes dissestes, não porém, sobre cavalos fugiremos. Portanto fugiremos e dissestes, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Portanto os vossos perseguidores serão mais ligeiros que vocês. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cume do monte, e como a bandeira sobre o outeiro. Contudo o Eterno espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós. Pois o Eterno é um Elohim de justiça. Bem-aventurado todos os que neles esperam. O povo de Sião, que habita em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente ele se compadecerá de ti. A voz do teu clamor e ouvindo-a te responderá. Embora o Eterno te dê pão de angústia e água de aperto, apertar o nosso caminho, contudo não se esconderão mais os teus ídolos que trazemos nos nossos corações não vão ser mais escondidos. Eles serão expostos para nós mesmos. É isso aí. Olha aí. Os teus olhos verão a todos os ídolos que estão dentro de nós. Quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Amém? Amém.
Que o Eterno nos abençoe.